E com quantos anos o senhor começou a escrever? Primeiro é um prazer estar aqui em Barra Mansa, minha cidade. Eu comecei meu primeiro livro, eu publiquei em 1997. Então, esse ano já faz 20 anos, quase 20 anos do meu primeiro livro. Tudo começou, né? Na verdade, eu comecei quando eu era criança, bem pequenininho, e minha mãe me conta isso, eu nem lembro, mas aquelas perguntas básicas que se faz. E aí, o que você quer ser quando crescer? A gente sempre escuta isso quando era pequeno. E minha mãe disse que eu respondia, eu não respondia escritor, eu respondia, eu quero ser o Homem-Aranha, eu quero ser o jogador de futebol, básico, né? Bombeiro, o homem de 6 milhões de dólares, que era um herói da televisão, um homem biônico. Eu fui descobrir a minha vocação na área da criação literária com 18 anos, só com 18 anos. Eu gostava de leitura, lia, mas nunca pensei em ser escritor. Eu era psicólogo, eu sou formado em psicologia, e fui trabalhar como estagiário numa escola, lá em São Paulo. E a professora, no primeiro dia de trabalho, falou: Ilan, vou tomar um café, você cuida das crianças no recreio. Eram crianças de 3, 4 anos. Eu falei, mas o que eu faço com essas crianças? Com as extraterrestres, cara? Que é isso? Não, você fica só olhando, vou estar lá do lado. Eu falei, mas não. Vai, tá bom. Primeiro dia de trabalho. Aí eu cheguei no recreio, fiquei olhando aquelas 20 crianças brincando, apavorado e rezando por dentro. Que elas não se aproximem. Que elas não se aproximem. Só que criança pequena sente o medo, os hormônios saindo. O que aconteceu? Óbvio que elas se aproximaram. Aí 3 se aproximaram e uma menina olhou pra mim e começou a falar. Eu falei, e eles falam ainda por cima. Que coisa espantosa. E a menina disse o seguinte pra mim: Ilan, a gente estava apavorado. Ele fala, você conta uma história pra gente? E eu respondi, verdade, eu não sei contar histórias. Ela me olhou com uma cara assim, o que você está fazendo aqui então? Trabalhar com criança pequena e não saber história, não vai trabalhar, né? A cara dela era uma cara de espanto. E eu repeti, eu não sei contar história. Ela falou, então, muito fácil. Foi isso mesmo. Então, inventa. Quando ela falou inventa, o raio caiu na minha cabeça. Mandei as 3 crianças sentarem. Falei, vou começar a história. Comecei a inventar na minha cabeça. Vou inventando. 5 minutos depois, eu pisquei o olho e eu abri. Eram 6 crianças. O milagre da multiplicação. Eu fui contando a história e as crianças iam se aproximando. No final eram 20 crianças, o recreio inteiro comigo, me olhando de boca aberta. E eu também. O que eu fiz, né? E quando eu terminei aquele momento, eu fiz as perguntas certas. Galera, perguntar é muito mais importante que responder. Eu fiz as perguntas certas. Falei, por que eu gostei de inventar as histórias, a história? Por que elas gostaram de ouvir? O que são as histórias? E naquele momento, aquela menina com aquele inventa me transformou, me mudou a minha vida. Eu comecei aí uma trajetória de criador de histórias. Foi assim que tudo começou. Quantos livros o senhor já escreveu e qual tema é seu preferido? Eu escrevi já aqui no Brasil mais de 70 livros, mas eu tenho muitos livros publicados também lá fora. Então eu tenho 20 livros publicados na Europa, em vários países, na Ásia também, em alguns países, China, Coreia, Taiwan, e também aqui nas Américas, né? México, Argentina, e assim vai. E eu tenho 3 tipos de literatura, 3 temas diferentes. Até trouxe para mostrar para vocês. Eu tenho uma estrada literária que se chama reconto. O reconto são histórias que eu não invento, eu pesquiso durante anos e conto do meu jeito. Por exemplo, mitologia grega, que eu adoro, eu inventei. Nem o Ladrão de Raios que escreveu, o cara que escreveu não inventou mitologia grega, nem o Monteiro Lobato que recontou mitologia grega, não foi ele que inventou mitologia grega, o Monteiro Lobato. Todos eles adaptaram, como eu, você adapta histórias populares. Então, por exemplo, eu trouxe aqui um livro, que é um reconto, que chama Saci, a Origem. O Saci é um personagem folclórico, eu não inventei. O que eu fiz? O que eu reconto? Eu invento diálogos,
trago personagens novos de uma estrutura que já existe. O Saci, a origem, nasceu porque um dia eu acordei, tive vontade assim, de descobrir por que cargas d'água o Saci não tem uma perna. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Aí eu comecei a ligar para meus amigos da USP, folcloristas, escritores, e ninguém sabia. Aí eu falei, pô, essa é uma coisa, eu vou fazer um reconto e vou descobrir algumas versões de por que o Saci não tem uma perna. Vocês querem saber? Vamos comprar o livro, se ver de alguma coisa. A coisa está feia, a coisa está bem feia. Então, Saci a origem é um reconto. Deixa eu ver que eu trouxe mais de reconto aqui, ó. Mais 2 recontos, ó. Esse aqui é um livro novo, ó, chama A Amizade Eterna e Outras Vozes da África. Eu inventei os contos africanos? Não. Eu recontei pesquisas de anos, aqui no Brasil, fora e tudo mais, e vou recontar. Encontrei uma Cinderela chinesa africana, muito anterior, uma Cinderela africana anterior à chinesa, que era a mais antiga, então no século I, II depois de Cristo. Linda a história da Cinderela africana. Reconto. Ou, por exemplo, esse é um conto popular brasileiro, que eu recontei, chama O Sapo e os Meninos, é um conto capixaba, do Espírito Santo. Eu inventei? Não, eu recontei. Diferente de histórias que eu chamo, que é o segundo caminho que eu escrevo, que eu chamo de criação pura. Você está andando na rua, vem uma ideia, você pega ela. Está tomando banho, vem uma ideia, você lembra, vai anotar depois. Você está sonhando, vai lá, pega a ideia. São ideias que surgem de dentro para fora. E eu vou criando essas histórias, desenvolvendo. Isso não é uma pesquisa, um reconto. Vem de dentro, da sua mente, da sua sensibilidade. Então, por exemplo, um livro dessa categoria, é um livro que eu gosto bastante, que chama Enganos. É um livro só de imagem, mas que não é reconto, é uma ideia que eu tive e vai. Por que chama Enganos? É legal porque chama Enganos porque tem aqui uma menina com uma sombra, né? E a gente precisa, as pessoas acham que a gente consegue identificar, né, o mundo olhando de longe. A gente se engana quando olha de longe as coisas. A gente precisa olhar de perto e ver o que as coisas são. Então, essa é a brincadeira. Então, você vai virar a página, você vai ver que essa menina que parece que está com uma boia, ela está com uma jiboia em volta dela. Né? Essa é a brincadeira. Essa pequena é só para mostrar para vocês. Então, tem uma velhinha, um netinho. Aí você vai se aproximar dela, vai ver que na verdade é a bruxa do 71. E o menino está chorando e tudo mais. É um Godzilla feroz e terrível, carnívoro. Aí você vai virar, na verdade, é um dragão vegetariano. Vai lá. Aí você tem aqui, ó, um caçador matando um alce. Não, você vai chegar pertinho, você vai ver que é apenas um homem, um garçom servindo um homem barbudo. Ou tem aqui um pai brigando com o filho, 1 ano sem internet, sem spinner. É o pai dançando de outra volta. Aí você tem um cara vomitando, chamando Hugo. Não, é um bombeiro apagando fogo. Ou você tem, por exemplo, o Super-Homem. Também não, você vai virar e vai ver que é o Super Dorminho. Então isso aqui é a criação pura. Mas a minha estrada mais famosa aqui e no mundo não é o reconto, não é a criação pura, são histórias que têm a ver com o meu cotidiano. Eu tenho 2 filhas, desde que elas nasceram, elas me deram tantas ideias. Então, as coisas acontecem na minha casa que eu transformo isso em literatura. Então não é uma ideia original, é algo que acontece, que eu pesco isso e transformo em ficção. O meu livro mais famoso que eu tenho, sim, é esse aqui, tem a ver com isso, que é Até as Princesas Soltam Pum. Eu sei, a fama é terrível, esse livro, volta aqui, você conhece, coisa do jogo. Esse livro aqui, ele não é um reconto. Eu vou pesquisar histórias antigas. Não é uma história que eu tive uma ideia, fui lá, não tem, não. Ele nasceu, como vários meus livros já nasceram, assim, dessa forma, do cotidiano. Então eu estou com a minha esposa, isso já faz 11 anos, já está com 13 hoje, né? 11 anos, eu estou lá sentado na sala com ela, a minha esposa, e a minha filha tem 2 anos na época, roupa de Branca de Neve e tiara. Eu batendo papo com a minha esposa. Batendo papo assim, sei lá, todo mundo conversa fora. De repente, vem um vento quente.
seguinte, a minha esposa olha para mim e diz: Ilan, amor da minha vida, minha privada entupida, você soltou este pum? Eu olhei para ela: não fui eu. Sou muito sincero, sincero do latim sincera. Hoje já falo sincero. Muito sincero, se fosse meu, eu diria: foi meu. Eu olhei para ela e fiquei bravo. Falei: se não fui eu, foi você. Ela quase me deu uma chinelada. Eu não faço isso. Bom, você não fez, eu também. Quem fez essa bomba nuclear? Olhamos para baixo, porque lembramos de um terceiro, né? Olhamos para baixo. Estava minha filha com 2 anos, roupa de Branca de Neve, com uma cara mais ou menos assim. A gente começou a rir, como podia ser tão pequena, tão linda, continua linda, tão linda e tão poderosa. A gente gargalhou daquilo, ela não gostou, criança pequena, ela não gostou, ficou muito brava com a gente e começou a chorar. A mãe então pegou no colo e falou: filha, não chora, até as princesas soltam pum. Eu falei: repete. E ela repetiu, e olha como funciona essa terceira estrada. Peguei aquilo, a frase que já existe, né, que existiu na realidade, que aconteceu, e fui transformar em ficção. Aí eu virei ficção. E aí, enfim, eu peguei esse livro, que está em 14 línguas, eu dei de presente para os filhos do Messi, do Neymar, lá em Barcelona, do Piquet. Ele faz muito sucesso lá em Barcelona e tudo mais. Então, é um livro que realmente mudou minha vida. Outros, se vocês perguntarem, mas eu só mostrar um pouquinho para eles. Outros livros dessa seara, por exemplo, esse livro aqui, por exemplo, que não tem também texto, que chama Telefone Sem Fio, um livro lindo, ele nasce também de uma brincadeira. Faço uma brincadeira no restaurante, dessa brincadeira vai nascer um livro, que é um livro lindíssimo, uma trilogia, na verdade, bem bonito, né? Que é a brincadeira do telefone sempre toma um pouco da corte, que cochicha para o rei, que cochicha para o cavaleiro, e assim vai indo. Para o mergulhador, para que acha? O pirata, o papagaio, para o índio botucudo, para o turista, para Hebe Camargo, para Madame, para vovó, pro louco. Olha a roupa do louco, tá? Chegou a vovó. O chapéuzinho, o caçador. Cachorro. E aí termina com o bolo da corte, que foi o primeiro, que é uma roda, né? Então são livros que nascem desse cotidiano. Eu falo um pouco, vocês viram, uma pergunta, 2 horas. Maravilha. Em nossos pesquisas, descobrimos que o Senhor nasceu em Israel. Eu nasci em Israel, mas os meus pais, eles não nasceram em Israel. Meus pais nasceram em Buenos Aires, na Argentina. Ninguém é perfeito. Os meus avós nasceram na Rússia e na Polônia. E eu sou brasileiro naturalizado, né? Eu sou brasileiro. Coração e opção. Eu sou as Nações Unidas, a ONU, sabe a ONU? Tá na casa. Então, na verdade, eu saí de Israel, eu era pequenininho, na verdade, não decidi, eu tinha 6 anos. Meus pais decidiram ir embora e a criança vai fazer o quê? Vai junto. Por que o senhor se dedicou à literatura infantil? Acho que já contei, mas da menina lá que ela inventa. Como a gente queria saber como fazer as pessoas se interessarem pela leitura? Se interessarem pela leitura? Olha, todo mundo curte histórias, né? Você vai entrar no Instagram, você vai entrar no Snap, no Facebook, o que as pessoas procuram lá? Histórias de outras pessoas, né? A pessoa adora, né? Essas histórias estão lá no mundo inteiro. Só que no Snap, ou no Instagram, ou no Facebook, ou no WhatsApp, Twitter, são histórias, às vezes, muito curtas, rápidas e tudo mais. E na literatura, no papel, são histórias, na minha opinião, são mais interessantes, né? Tem mais profundidade, você pode ficar curtindo muito mais. Então, primeira coisa, saber que a gente gosta de histórias, é procurar boas histórias, e fazer essa procura na biblioteca, na livraria. Eu acho que
importantíssimo, né, os adultos, os professores, os pais, também fazerem essas pontes, mostrarem. Vocês ficaram curiosos sobre o Saci, não ficaram? É isso, despertar a curiosidade. Para terminar, queria que você deixasse uma mensagem. Existem muitas crianças e adolescentes que sim gostam de escrever, mas dá uma dica para elas de como aprimorar essa habilidade. Tem uma dica principal, talvez seja, não sei se é a única, mas é a principal, que é leitura. Não existe escritor que não seja leitor. Não existe. Pode pegar o cara que escreveu, a mulher que escreveu Harry Potter, a mulher que escreveu Crepúsculo, o cara que escreveu Ladrão de Raios, né? Toda essa turma, né? São leitores, adoram leitura. Então, se você quer escrever bem, leia. Mas o que você quiser, leia, tem que ler. Literatura, se quer ler ficção, não ficção. Então, a principal dica, né, para escritores é a leitura. Os principais escritores vivos e mortos nem fizeram universidade de letras para fazer isso. Não, eram médicos, engenheiros, filósofos, tinha uns que nem terminaram a universidade, mas eram todos leitores. Muitos livros na vida. Essa é a dica principal. Obrigada pela oportunidade. Acho que eu agradeço. Palmas para os deuses gregos. Eu não sei se vocês querem, eles fizeram algumas... Pessoal, se vocês querem também perguntar, se fizerem perguntas aí, pode vir para uma conversa também. Eu já tenho também algumas coisinhas. Mas se o pessoal quer perguntar também aí, o pessoal que está aí levantar a mão perguntar, pode ser uma coisa puxar aí uma conversa. Alguém quer fazer perguntar? Fala, Thiago. E que foi a origem desse seu livro da Ambrosia? Então, o da Ambrosia, eu gosto muito de mitologia grega. Quando eu estava lá preparando, né, ensinando um tema para a oficina, me veio esse insight, essa luz. Que os deuses gregos, estavam nos textos, eles comiam ambrosia como alimento da imortalidade. E ao mesmo tempo, quando eu li aquilo, eu falei, gente, mas a ambrosia também é um doce mineiro. Então, vou fazer alguma coisa ligada a isso. E nasceu a história, né, na verdade, dessa informação. Que a ambrosia é o doce dos deuses, não é o doce, mas a comida dos deuses, para a imortalidade. Que a ambrosia é um doce mineiro, eu falei, vou juntar as duas coisas. E assim nasceu a ideia do livro. Pode falar seu nome? Bianca. Fala, Bianca. O meu livro preferido, o que eu escrevi ou dos outros? Tanto faz. Eu gosto muito de um autor, eu falo de outros, depois eu vou falar sobre os meus. Eu gosto muito de um autor, eu falo muito dele, né? Ninguém sabe, eu falo o nome e falo, ninguém conhece, eu falo muito, todo mundo conhece. É uma coisa muito engraçada isso, né? Porque isso acontece com os meus livros. Eu tenho amigos que têm muitos livros meus e não sabem que são meus. Mas você não leu o autor do seu filho? Não leio, mas é assim a vida. Mas é o seguinte, um autor chamado Roald Dahl. Alguém já ouviu falar do Roald Dahl? Com certeza ouvindo. Sabe quem escreveu? Não estou ligando o nome à obra. Para mim é um autor de referência da literatura infantil juvenil. Ele é o autor da fantástica Fábrica de Chocolate. Todo mundo conhece. Só que ele não escreveu só esse livro. Ele escreveu Matilda, As Bruxas, Senhores. Escreveu Os Pestes. Escreveu O Senhor Raposo Fazendeiro, O Crocodilo. É uma referência para mim. E dos meus livros, normalmente, os meus livros, os novos livros, os lançamentos, eu dou mais atenção para eles, não que eu gosto mais. Ninguém me obriga a escrever. Então, eu tenho alguns lançamentos que eu falo mais porque tem que falar, porque eles são chorões. Fala de mim, fala de mim. Por exemplo, esse aqui é um lançamento, o Agora. Então, eu falo muito desse livro. Porque é um livro novo, precisa ser falado. Assim funciona no mercado do livro, se você não falar, ele desaparece. E os outros já têm a vida própria. Esse livro aqui, ele nasceu quando a minha filha pequena, já estava com uns 10 anos, ela chamou comigo, pai, que horas são? Aí eu olhei e falei, 7 da noite. Pai, agora, nesse instante, pai. Fala, filha. Agora, nesse instante, o que as crianças na China estão fazendo? Eu fiz o papo dos horários, né? Ele está acordando.
Tudo bem, filha? Não, pai, tem mais. Sempre tem mais. Agora, falei assim, agora o quê? Agora, o que as crianças no Polo Norte estão fazendo? Eu falei, não faço ideia. E ela começou a me perguntar de vários lugares, ela é boa de geografia. E eu não sabia responder, falei, vou responder com o livro, brincando, né? Então, o livro é exatamente isso, né? Uma brincadeira. Uma criança pequena, só para mostrar para vocês. Que é essa brincadeira, né? Enquanto você está lendo esse livro, as coisas estão acontecendo no mundo, né? O que está acontecendo enquanto as pessoas estão lendo esse livro agora, né? Tem gente acordando. Onde é isso? Japão. Tem gente brincando de esconde-esconde. Onde é isso? Israel. Jerusalém. Crianças árabes brincando com coisas judias. Passeando com um bichinho de estimação mesmo. Peru. Passeando. Levando bronca. Pisa, ó. Itália. Estudando. China, ó, grande da China. Chorando. Floresta amazônica. Indo. Tibete. São montes tibetanos. Vendo filme de terror. Índia. Soltando pipa. Tomando banho. África. Comendo brócolis. Nova York. Cantando. Inglaterra. Fazendo xixi. Colocou aqui um pinguim do Polo Sul tampando o olho, fazendo xixi de cubinho, assim. Dormindo. Rússia, são as mafiosas, né? Então, esse aqui é o último livro que você vai falar mais dele. Alguém ia perguntar? Luísa. Já falou. Deve ser tipo de leitura. Título, você falou título de livro? Meus, dos outros? Então, eu leio literatura adulta também muito. O que mais leio? Eu leio filosofia, leio romancistas. Então, eu tenho um autor brasileiro que eu gosto muito, já falecido. Estou lendo, relendo a obra dele, mas agora peguei um livro novo dele, maravilhoso, chama Moacir Sclia, que é um gaúcho que faleceu já. Leiam, vocês vão adorar. Estou lendo um livro chamado Vendilhões do Tempo. Ele faz uma romance né, da época de Jesus, mas na perspectiva do vendilhão do tempo. Isso é sensacional, eu estou vibrando com o livro, acho um grande autor. Outro autor brasileiro que eu gosto muito, João Paulo Ribeiro, que é um autor que eu curto demais. Os clássicos que vocês às vezes viram